Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos uma apanhado de notícias que acabam impactando bastante o Brasil, algumas extremamente preocupantes. São matérias do mundo todo: Índia, Venezuela, Argentina, Colômbia, Estados Unidos. De onde você imaginar tem matéria de hoje. Veremos que a dívida dos Estados Unidos andou disparando nos últimos dias, o que causou muita preocupação por lá. Além disso, veremos que a Europa meio que sabotou essa cúpula da CELAC entre União Europeia e América Latina por pressão dos Estados Unidos, o que deixou muitos países da América Latina com bastante raiva, principalmente o Brasil. Também veremos o posicionamento do Brasil diante dessa iminente guerra entre Estados Unidos e Venezuela e muito mais. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal para ajudar na divulgação e valeu! O aumento da dívida recorde do Zimewa não mostra sinais de diminuir tão cedo. Em apenas 4 dias desta semana, outubro, entre 23 e 27 de outubro, os Zimewa adicionaram 100 bilhões de reais à sua dívida. Em outubro, a dívida do país aumentou os 500 bilhões de reais, apesar da paralisação do governo, que deveria tê-la reduzido. A espiral da dívida americana atingiu uma zona de perigo histórica. A dívida nacional já ultrapassou os 38 trilhões e está a caminho de atingir mais de 143% do PIB até 2020 ou 2035. Com déficits acima de 7% e custos de juros explodindo, a maior economia do mundo caminha para sua era fiscal mais perigosa dos tempos modernos. O Fundo Monetário Internacional, ou FMI, alertou que os empréstimos estão se movendo para uma posição que antes gerava preocupação global para outras economias avançadas. Agora, segundo projeções do FMI, a dívida dos LCNUs atingirá mais de 143% do PIB até 2035, acima dos 123% do ano passado. Agora esse nível excederá pelo menos 137% e o da Grécia 130%, dois países há muito vistos como símbolos de alta dívida pública durante a crise do euro há cerca de 14 anos. Ambos os países europeus gradualmente estabilizaram suas finanças após anos de reformas dolorosas. Agora, os Zimewa gastam mais dinheiro a cada ano, enquanto o crescimento da receita segue fraco. Os custos com juros sobem mais rápido que qualquer outra parte do orçamento. Por exemplo, os pagamentos de juros atuais já superam os gastos do governo com transporte e educação combinados. Especialistas alertam que a trajetória da dívida americana pode limitar a resposta de Washington a futuras recessões, desastres climáticos ou guerras. Mais de 80% da dívida do governo americano vencerá na próxima década. Ainda assim, os LCNUs se beneficiam do domínio global do dólar e da força de seus mercados financeiros. O FMI adverte que essas vantagens não podem ser mantidas para sempre. A credibilidade depende de uma gestão fiscal responsável. Golpe na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC e a União Europeia. A maioria dos líderes europeus não comparecerá ao encontro que começa domingo em Santa Marta, Colômbia. Perderão o encontro, entre outros, o chanceler alemão Friedrich Merz e, ao que parece, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, segundo alguns meios. Segundo publica a agência de notícias Bloomberg, os representantes do bloco europeu recusaram participar em parte por receio de provocar a ira de Donald Trump. Tudo isso no contexto das tensões atuais entre Washington e países como Colômbia e Venezuela pela crescente presença militar americana na região. Cúpula de ausências no Caribe colombiano. Quem promove integração às vezes não a pratica. Santa Marta, na Colômbia, recebe na próxima semana o encontro de alto nível entre a União Europeia e os países latino-americanos e caribenhos. Mas não estarão presentes na cúpula nem a líder de Bruxelas, Ursula von der Leyen, nem o chanceler alemão, Friedrich Merz, nem o presidente francês, Emmanuel Macron, tampouco Giorgia Meloni, da Itália. Por sua vez, o chefe do Conselho Europeu, o português António Costa, chegará ao país andino. O presidente Costa viajará a Santa Marta para co-presidir e representar a União Europeia na 4ª cúpula da UE e CELAC. Esta reunião reafirma o compromisso dos Estados-membros de manter uma colaboração ativa com os países da CELAC. O encontro servirá para consolidar avanços de 2 anos atrás em cooperação sobre desafios globais, além de explorar novas vias para promover a paz. Segundo alguns analistas, a quantidade de encontros nos próximos dias é uma das razões das ausências. Para outros, as más relações entre Petro e Trump e entre Washington e Bruxelas também afetam, mas isso não tira crédito da cúpula, segundo o governo anfitrião. Acho que é exagerado falar de debandada. Os números não confirmam isso. Não houve cancelamentos em massa, houve apenas um. Por isso, eu questionaria essa ideia de debandada. O que sim houve, e por isso me surpreende que a imprensa não comente. Tivemos a recente confirmação do presidente Lula da Silva, que não havia confirmado antes. Presidente, que já tem um assunto a apresentar.
Vamos discutir na CELAC a questão da Venezuela, das forças do EUA nas águas do Caribe. Há 2 anos, em Bruxelas, tudo foi alegria durante um evento entre duas regiões que se reencontraram após 8 anos. Santa Marta espera continuar mantendo a união e a aproximação em meio ao avanço do protecionismo. Bem, o cancelamento de MERS nesta cúpula pode ser lido como um sinal político, Silvia. Por um lado, Berlim repete que quer estreitar laços com o chamado Sul Global, também com a América Latina, porque o velho eixo leste-oeste já não basta. Então, a Alemanha precisa de recursos naturais, precisa de novas alianças políticas e, por isso, a região ganha importância. E aí entra em jogo, por exemplo, o famoso acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Mas cancelar na última hora deixa a impressão de que a Alemanha não é um parceiro totalmente confiável para a região. Segundo a Bloomberg, citando círculos diplomáticos em Washington, D.C., também pesou a pressão do CTAINOA para marcar território e evitar que a Europa ganhe espaço na América Latina. E lembremos também que o presidente do ZSNL, Donald Trump, sancionou recentemente Petro e membros da sua família, o que claramente aumenta a tensão entre o ZSNL e Bogotá, além das já conhecidas tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Em resumo, Silvia, a Alemanha diz querer mais a América Latina, mas decisões como esta levantam sérias dúvidas sobre sua confiabilidade como parceiro e se são apenas palavras ou realmente busca uma nova aliança com a região. A incursão terrestre, não é? É a grande dúvida se de fato vai acontecer ou não vai acontecer. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, bem, se opõe a que isso aconteça. Não esqueçamos, Andrés, que quando se reuniram em Kuala Lumpur, Trump e Lula ofereceu a Trump ser mediador com o ditador Nicolás Maduro, e o que se soube é que Trump não aceitou essa possibilidade, não o escutou, mas não deu carta branca nesse sentido ao presidente do Brasil para ser um dos intermediários na possível negociação com o ditador Nicolás Maduro. E por isso Lula, de alguma forma, se manifesta como acabamos de escutar. O presidente do Brasil também disse, que ele declarou na cara do presidente Donald Trump que problemas políticos não se resolvem com armas, mas com diálogo. Sim, o caso do Brasil ganha relevância num contexto onde há uma semana, exatamente uma semana, ocorreu um fortíssimo operativo da Polícia do Rio de Janeiro, tanto civil quanto militar, invadindo favelas, combatendo o perigosíssimo Comando Vermelho e, paralelamente a essa operação, o pedido de Flávio Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente, para que os Estados Unidos atuem no Brasil como fazem no Mar do Caribe, bombardeando narcobarcos. Isso, obviamente, também gerou uma enorme polêmica no Brasil. Então, essas matérias de hoje acabam abrindo discussões bem potentes em diferentes pontos, mostram que a Europa não passa de um grande cachorro nos Estados Unidos. Lógico que muita gente já pensava isso, porém, depois desses atos bem explícitos, tudo acaba ficando ainda mais claro. E lógico, os Estados Unidos está tentando interferir diretamente na América Latina, na relação entre Brasil e Europa, na relação entre a América Latina e a Europa, então tudo fica extremamente explícito em uma situação como essa, nesse meio que abandono dessa cúpula da CELAC por parte dos países europeus, principalmente diante desse eminente acordo entre a União Europeia e Mercosul, que depois disso fica claro que esse acordo vai ser engavetado de uma forma ou de outra, porque até mesmo a Alemanha, que é um dos principais beneficiados desse acordo, meio que abandonou essa cúpula da CELAC. Então, cara, tudo é extremamente complicado quando se trata de América Latina, principalmente quando existe interferência de outros países puramente para desestabilizar a região. E tem gente que apoia tudo isso, é inacreditável. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, comente bastante para ajudar no engajamento e valeu!